Relatório interno do governo russo, feito apenas para Putin e o alto comando do país, traz verdades trágicas sobre a situação econômica. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Relatório interno do Kremlin fala que a Rússia pode levar uma década para chegar ao mesmo nível econômico que estava no final de 2021, antes de iniciar a guerra. O tamanho do erro estratégico do Putin será sentido pelos russos por muitos e muitos anos. Existem cenários mais otimistas, mas, dadas as informações contidas no relatório, são pouco prováveis. A Bloomberg liberou um relatório obtido internamente no Kremlin sobre a situação econômica da Rússia. Alertamos aqui já há algum tempo que a situação econômica na Rússia é muito pior do que a propagandeada pelo Kremlin. Como explicamos no nosso vídeo do dia 2 de maio, se as sanções estão funcionando porque o rublo recuperou o valor, a Rússia tem cuidadosamente manipulado alguns indicadores e descaradamente ocultado outros de forma a contar uma história totalmente diferente da real. A narrativa do Kremlin é: as sanções não estão fazendo efeito na Rússia, estamos lucrando como nunca com a venda de petróleo e gás, e é a Europa que está sofrendo com essas sanções, a Europa está praticamente se autodestruindo com as sanções. O problema para o Kremlin é que invariavelmente essa constatação é seguida da seguinte proposta: vamos então acabar com as sanções? Sendo que, se as sanções estão fazendo tão bem para a Rússia, por que não continuar com elas? Por que o Kremlin quer acabar com as sanções? Se elas não estão fazendo nenhuma diferença, ao contrário, estão prejudicando a Europa apenas, deixa continuar. O caso do valor do rublo é um caso clássico. Com a imposição de sanções, o rublo desabou de valor no mercado. E o que fez o governo russo? Impôs uma legislação que proíbe pessoas de vender rublo. Você só pode comprar rublo agora, não pode vender. Por óbvio, o mercado não vai funcionar, porque para alguém comprar rublo, outra pessoa precisa vender. Pior, ao mesmo tempo passou uma lei dizendo que empresas russas têm que converter imediatamente 80% do valor que recebe em exportações em rublos. Como é que pode funcionar isso? Se ninguém pode vender rublo, como essas empresas vão comprar rublo para cumprir a lei? Simples, o Banco Central Russo continua autorizado a vender rublos. É a única entidade que pode vender rublos neste momento. Só que então não é mais um mercado. É o BC russo definindo o valor que ele quiser para o rublo porque ele virou monopolista. Isso fica claro quando avaliamos o volume de compra e venda de rublos, que praticamente zerou depois da invasão. O valor do rublo nesse contexto não quer dizer absolutamente nada. Putin coloca o valor que ele quiser, não é mais um mercado. Mas não é novidade de ninguém que os indicadores econômicos russos estão ruins, exatamente pelo fato da Rússia ocultar esses indicadores. Se eles estivessem bons, certamente a Rússia estaria paradiando os resultados. Eles só divulgam resultados irrelevantes ou aqueles que podem controlar totalmente internamente, de forma a fingir que não estão sendo afetados. Mas todo mundo sabe que sim, eles estão sofrendo, e muito. O fato é que esse relatório interno foi encomendado pelo próprio Kremlin para embasar decisões futuras na questão da guerra da Ucrânia e das sanções, e o resultado vazado certamente não deve ter sido o que esperava Putin. O relatório teria sido usado numa reunião de cúpula do governo russo no dia 30 de agosto. A revista não esclarece como teve acesso ao relatório, mas diz que o conteúdo do mesmo foi confirmado de forma independente por mais de uma pessoa familiar com essa reunião. O relatório traça 3 cenários para a economia russa nos próximos anos. Um deles é o chamado cenário inercial, ou seja, considerando que nada seja feito, nada seja alterado no curso atual de ações, ele prevê a queda de 3,8% do PIB em 2022, mais 8,3% no ano que vem, antes de começar a se recuperar. O break-even, ou seja, o retorno à atividade econômica, de antes da guerra se daria apenas em 2028, com a economia russa perdendo 6 anos de crescimento. Outro cenário foi chamado cenário de estresse, considerando que as sanções seriam pioradas ao longo dos próximos meses e haveriam dificuldades adicionais na guerra. A economia continuaria caindo até 2024, quando chegaria a cair 11,4%, e só então começaria a se recuperar lentamente, só retornando ao nível de 2021 em 2032, 10 anos depois. E finalmente existe o cenário considerado alvo ou objetivo, em que haveria
teria uma queda de 2,9% esse ano, 3,8% no ano que vem, mas a recuperação já começaria em 2024 e em 2025 a Rússia já teria recuperado sua economia de 2021. Mesmo nesse caso, isso significa 4 anos parado no tempo, no momento que o mundo ao redor da Rússia vai subir no mínimo 8%. Então a Rússia ficaria definitivamente para trás na economia mundial. O maior impacto apontado pelo relatório é na indústria de tecnologia e desenvolvimento de software, não apenas devido às sanções do Ocidente, que foram particularmente ruins nessa área, mas também devido a uma enorme fuga de cérebros, o que o relatório diz deve piorar nos próximos anos com a desaceleração econômica. Existe uma enorme demanda por profissionais de TI na Europa, e essa fuga causa atrasos no setor russo. Na visão do relatório, esse setor específico só irá se recuperar em 2050. Além do problema do pessoal, as sanções sobre chips e equipamentos eletrônicos de ponta terão impacto claro na economia russa. Mesmo a China será incapaz de suprir essas demandas, visto que muitas das sanções são indiretas. Se uma empresa chinesa vender produtos para a Rússia, a fabricante de chips taiwanesa TSMC não vai mais vender chips para a empresa chinesa. A tecnologia será a área mais afetada de todos. Outras áreas também serão afetadas. 99% da produção de aves e 30% da produção de gado leiteiro dependem do exterior. Talvez seja surpreendente para muita gente, mas a maior parte das granjas que criam aves para abate compram os pintinhos de empresas especializadas nisso. A Rússia não é exceção e não há produtores de pintos para abate lá. Isso é um problema com as sanções, visto que essas aves, justamente para terem engorda rápida, não são férteis. 95% dos aviões e peça para aviação também vêm do exterior. Isso já está tendo um impacto significativo na aviação comercial russa, que só não desapareceu completamente devido ao contrabando de peças e ao canibalismo de aeronaves. Apenas 30% das ferramentas consumidas por empresas russas são produzidas na Rússia ou têm equivalentes russos. Não estamos falando aqui daquele kit de ferramenta que você tem em casa, mas de ferramentas industriais que são necessárias para a produção de praticamente tudo. A imensa maioria é importada principalmente da Alemanha. 80% dos insumos farmacêuticos russos são importados. Ainda não há substitutos para a maior parte deles, mesmo contando com a China e outros países amigáveis como parceiros. Finalmente, todo o custo do comércio subiu muito. Os seguros para navios russos e o custo para evitar determinados portos fazem com que o custo do fretamento marítimo russo tenha aumentado 3 vezes desde o início da guerra, e não devem diminuir enquanto durarem as sanções. Mas lógico, o pior de tudo para a economia russa é a perspectiva de perder o mercado europeu. A Rússia é um grande produtor de petróleo e gás, é de onde tira a maior riqueza. Sua proximidade com a Europa permite que ela venda esses produtos logo ali ao lado com grande lucro, entregando da forma mais barata possível via uma rede de gasodutos que já estão criados. Porém, depois das sanções e da Rússia ter cortado o gás para a Europa propositalmente como arma de guerra, existe a decisão firme dos europeus de não mais comprar gás russo a partir de 2023. Lógico, a Rússia vai poder vender o seu gás para outros países, mas nunca mais terá um cliente tão bom pagador e com custo tão baixo de fornecimento. Nunca mais terá tanto lucro. A economia da Rússia vai levar muito tempo para se recuperar, mas a pior sensação foi a perda de oportunidade. Quando a União Soviética desabou, a Rússia era um país miserável. Com a alta das commodities no início do século XXI, esse país miserável conseguiu crescer fortemente. E muita gente imaginava que, em 2030, a Rússia estaria tão rica quanto a maior parte de seus pares europeus. Esse trem russo para o futuro descarrilhou em 2014, com a invasão da Crimeia e as primeiras sanções, mas acabou de ser totalmente derrubado agora com a invasão da Ucrânia. Poucos países têm sequer uma chance dessa de se desenvolver num período curto em toda a sua história. A Rússia desperdiçou essa chance de ouro por se agarrar a um passado imperialista e falhar em perceber que a guerra atual é na economia. Esqueça território. É mais barato e dá mais lucro negociar com o dono da terra do que invadir a terra do vizinho. Contratos voluntários são o futuro e violência é caro demais.
por essa falha fundamental, esse apego a um passado imperialista que nunca mais vai voltar, a Rússia perdeu o trem para o futuro próspero. Obrigado pela audiência.